A paz do Senhor Jesus, irmão pastor Gleidson, a paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo Santos, e a todos os ouvintes da Rádio Pentecostal do Filho de Deus, quem vos saúda, seu irmão em Cristo, diácono Jorge Novaes, aqui de Luiz Antônio, São Paulo. Meus queridos e amados irmãos, eu venho relatar o meu testemunho de revelação de Deus sobre as vaidades na igreja, sobre igreja sem a doutrina e que dizem ter o Espírito Santo, dizem ter a glória de Deus. Meus irmãos, aqui Luiz Antônio, certa feita, faz pouco tempo, eu acabei de fazer um culto ao ar livre e estava voltando para o salão da nossa igreja para guardar a caixa de som. E então, no percurso de volta para casa, eu passei de frente a uma igreja, das igrejas neopentecostais, liberais, as igrejas que diz que não tem nada a ver, que não é pecado, uns brincos, um esmalte, uma pintura, uso e costume, as moças, mulheres de calça, os rapazes usam short, os pastores assistem televisão, futebol, tudo liberado, entendeu? Nessas igrejas. Então, eles têm ali coreografia no culto deles, entendeu? Aquelas moças vestem aquelas roupas grandes, faz coreografia, enfeitando ali, bastante bateria nos cultos, e eles ali têm um momento chamado o culto do Pentecoste dessas igrejas, sem doutrina, mas dizem buscar o Espírito Santo. Meus irmãos, eu passei de frente a esta igreja exatamente no momento que eles estavam fazendo o que eles chamam o culto do Pentecoste, numa terça-feira. Aí, meus queridos, amados irmãos e ouvintes, foi quando eu passei de frente e ouvi o som, o barulho, as vozes de homens, mulheres, que uns falavam em línguas estranhas, e eu vi ali que o momento ali havia um grande movimento espiritual e a impressão que tinha de que eles estavam recebendo algo do céu, uns falavam língua, e era aquele barulho, aquele Pentecoste ali, naquelas igrejas liberal. Pois bem, eu passando de frente, eu ouvi aquilo, meu veículo, devagarinho, eu perguntei ao Senhor Jesus, somente no meu pensamento, meus irmãos, eu só perguntei, orei a Deus e perguntei, Senhor, como pode esta igreja estar falando em línguas, tanto poder, sendo que eles não têm a sã doutrina da palavra de Deus? Como pode ser isso? E me surgiu essa dúvida. Eu fui perguntar a Deus, mas só no meu pensamento, somente. Nem minha esposa do meu lado sabia que eu estava orando a Deus sobre isso. Pois bem, cheguei em minha casa, à noite já, chegou o momento de descansar e dormir. Então, pela madrugada, me veio do sonho, que Daniel, meus irmãos, ele tinha as visões da noite, Deus falava também com o profeta Daniel. E José e Maria, o anjo falava em sonho para José, pegar o menino e ir por outro caminho. Pois bem, e aí o sonho eu encontrava aqui nessa cidade e via o canavial, que aqui é muita plantação de cana por causa das usinas de álcool e açúcar. Eu via que eu chegava, tinha um salão grande e ele mostrava ser velho, antigo,
coberto com telhas metálicas, telha de zinco, e na frente dos lados não havia parede. Ele estava fumaçado, indicando que era coisa antiga, envelhecido. Meus irmãos, eu cheguei, aí comecei a entrar, mas não entrei, fiquei ali já no começo da cobertura. Olhei para frente, no lugar que seria o altar, lá estava uma parte mais alta, um degrau mais alto do púlpito, né? E bem no centro, um grande forno, como aqueles fornos antigos de assar bolo, feito de tijolinho. Tá, até então não havia ninguém. Continuei olhando na visão de Deus pela madrugada. E eu vi, meus irmãos, que já tinha uma pessoa, um homem, ali sobre o altar, do lado daquele forno. Aí foi me revelado que por baixo daquele altar, daquele piso rústico, lá por baixo havia uma fornalha, mas ninguém percebia, porque não tinha nenhum sinal ali, parecia tudo seguro e normal, né? Não tinha nenhum sinal de que havia fornalha de fogo por debaixo, parecia que não tinha nada, mas eu fiquei sabendo por revelação, né? Eu fiquei olhando ainda. Eu vi que do lado daquele homem que estava do lado do forno, sobre aquele tipo um púlpito, bem do lado dele, aí uns 30 centímetros dos pés dele, ali o piso vibrou, tremeu um quadrado de uns 50 por 50 e vibrou. Quando vibrou, desceu bem ali para baixo, abriu um buraco e desceu o piso. Ficou o buraco, o espaço vazio. Aí foi-me revelado que em seguida ia vibrar, tremer embaixo dos pés daquele homem. E ele ia descer. Então aquele homem desapercebido, ele nem com a terra afundando do lado dele, ele não se preocupou. Eu, lá de fora, dei gritos, assim, com veemência, né? Eu dei gritos ali, para que ele saísse. Eu gritei, sai daí, sai daí. Eu gritava com força, com ânsia, porque eu sabia que se ele não saísse em questão de talvez 2 segundos, 3 no máximo, rápido, ia vibrar e ele ia descer para a fornalha de fogo. Gritei alto, com força, mas ele não deu ouvidos. Ele ficou ali, como se nada fosse acontecer. Eu gritei para sair, eu disse, sai daí, sai daí. Tem, meus irmãos, a Bíblia diz que sai dela, povo meu, das igrejas sem doutrina. Quando você vê abominação na casa de Deus, no lugar santo, quem vê, fuja. Ele tem que fugir das igrejas mundanas, da política, da vaidade, do futebol, que a igreja morna é a igreja que imita o mundo. Tudo que o mundo faz, eles também fazem. Então essa é a igreja morna, que Jesus diz, porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, que em Malaquias 3,18 está registrado. Outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então não pode ser igual, tem que ser diferente. Pois bem, e ali, meus queridos, amados irmãos, irmãs, ouvintes, aí ele não deu ouvidos. Aí o tempo de 2, 3 segundos no máximo, eu tinha que sair logo. Assim que eu gritei, sai, eu tinha que sair. Mas ele não deu ouvidos. Ficou lá, pensando que nada ia acontecer de ruim com ele. Aí vibrou a terra, o piso, né? Tremeu embaixo dos pés dele e desceu. Quando desceu, ele afundou para baixo.
e sumiu para as profundezas. Assim que ele desceu, que ele sumiu para as profundezas, ainda ficou o prédio, desceu só mesmo o lugar dos pés dele junto com ele, só a conta de passar o corpo dele. Quando eu vim depressa aproximar, porque eu estava lá atrás, no início do salão, e vendo ele lá na frente, eu corri para ver, olhar para baixo, aonde afundou. Aí imediatamente foi criado um muro, não sei como, questão de milésimos de segundos, não deixava eu ver lá embaixo. Mas eu ouvi uma voz que dizia: tem fogo e enxofre. Tá vendo, irmãos? Então não se trata de um lugar comum. Fogo e enxofre é o fogo do inferno. Aí eu ouvi, eu não via ele mais, mas eu ouvi os gritos dele. Ele gritava, dizendo: ai, como é difícil! Ai, como é difícil! E gritava, dizendo que como é difícil, porque aí eu vi que subia as cinzas avermelhadas com faísca de brasa, que vinha debaixo do chão com a violência terrível. Irmãos, e ali eu escutava, lá no fundo, a voz dele gritava: ai, como é difícil. Também eu ouvi tocando uma música gospel, esses louvor das cantoras mundanas. Eu ouvi as músicas gospel, uma música gospel, como fosse um hino, tocando lá embaixo, né, onde estava ele gritando. Mas eu sentia que aqueles hinos não trazia mais esperança, não tinha nada de bom, de alívio para a alma. Era apenas um cântico, uma música, mas era tudo perdido, não tinha esperança. Então, essa é outra revelação de Deus, mostrando também que o crente tem que selecionar. Você não pode ouvir todo tipo de música evangélica, não. Entendemos, irmãos? Tem que ter vigilância, ter visão e discernimento, porque há muito espírito enganador, entendeu? Aqui mesmo, na minha cidade, eu sempre pregava lá na outra igreja, contra os louvor de um grupo aí, que diz que né, um tal de uma voz aí, que canta aí, entendeu? E eles fazem show, todo tipo. E aí o povo gostava de cantar os hinos deles. Eu sempre ensinei. E tinha uma senhora aqui na outra igreja que ela gostava. Quando foi um certo dia, o Senhor Jesus mostrou para ela a visão. E na visão, ela se encontrava dentro de um ônibus. E ela via que o motorista se chamava o Espírito Santo. E ela tinha o seu aparelho que tocava esse louvor desse grupo, entendeu? Esse grupo aí. Então, e ela, ouvindo, ela disse que o motorista estacionou o ônibus, deu uma parada, olhou para trás para ela e disse: você está vendo o que eu sou obrigado a escutar por sua causa? Porque o ônibus é a igreja. O dirigente, o motorista é o dirigente, que é o Espírito Santo que conduz. E como ela fazia parte da igreja, então ela estava dentro do ônibus. E como ela ouvia em casa, mas era contado como na igreja, né? Que a igreja são as pessoas. Então o Espírito de Deus estava tentando conduzi-la ao céu, mas estava tendo essa dificuldade por ela trazer esses louvores desse grupo, dessa voz mundana aí. Meus irmãos? Então eu falei isso porque eu vi nessa visão essa música gospel, que não tinha unção, não tinha a glória de Deus. Irmãos, irmãs, e ali eu não sei por onde eu passei, numa velocidade sem comparação, não sei como, o Senhor já me colocava sobre aquela muralha que foi construída, que não permitia que eu vê-se o homem embaixo. Eu já estava sobre, agora sim, eu poderia ver, eu vi
lá embaixo, uma fornalha, irmão, um diâmetro de uns 2 metros mais ou menos. Irmão, aquilo era pura brasa, fogo. Ele tinha uma profundidade aí, mais ou menos, aí de uns 12 metros. Eu pude avistar, meus irmãos, o fundo do poço, da fornalha. Eu via as brasas grandes, todas incandescentes, todas vermelhinhas de fogo. E os barrancos dos lados, aquele barro, aquela terra, no fundo, todo incandescente. Ali derretia ferro, é um fogo terrível. E eu queria ver o homem que caiu, eu não via. Aí eu tirei o olhar, olhei segunda vez com mais atenção, aí eu vi que ele caiu de bruços, né, como diz, né, barriga para baixo, e eu não via logo ele porque ele estava na mesma cor das brasas, mas não consumiu, não queimou, não consumiu, apenas o encandeceu, o incendiou, ele ficou vermelho como as brasas, como diz a Bíblia, né? O fogo não apaga e o bicho não morre. Irmãos, naquele momento aí que eu tive aquela visão, eu olhei por um lado direito, tinha uma casa grande construída, bem na margem desse poço de fogo. Eu via um homem conhecido na cidade, um homem até de renome conhecido, ex-militar e tal. Era um homem, sim, conhecido como um homem arrogante, né? E há uns 7 anos antes, esse homem havia me humilhado, né? E sem necessidade, e eu fiquei calado. Eu via que ele estava ali, abriu uma janelinha embaixo, próximo ao piso. Se ele escorregasse, ele cairia dentro daquela fornalha de fogo. Então eu fui em busca desse homem, passou a visão, acabou. Fui em busca desse homem, encontrei-o. Quando eu encontrei ele, ele já estava mudo, porque ele sofrera um infarto, né? Um infarto, foi um derrame, assim, não sei muito bem, um desses dois aí, né? E então ele perdeu a voz. Irmãos, eu falei para ele, mas ele ouvia. Ele foi conduzido pela mão da companheira dele. Ele ouvia, um homem forte, alto, sentou no banco lá da casa. Ele ouviu a pregação, eu contei a visão, para que Jesus ama ele. Ele aceitou Jesus como Salvador, levantou a mão bem lentamente, mas não podia falar. Quando eu perguntei se ele queria aceitar Jesus como Salvador, ele levantou a mão lentamente e as lágrimas desceu e ele fez um semblante assim, de uma emoção profunda que tomou conta de todo o seu ser. E muitas lágrimas desceram. Ele apertou os olhos e fez uma face de choro, mas não pôde falar nada, né, irmãos? Foi quando eu creio que ele orou comigo no pensamento, em espírito, e ele aceitou Jesus, pediu perdão. Aí, meus irmãos, quando eu voltei, ali terminou a oração, olhei nos seus olhos e eu percebi que o olhar dele queria me comunicar algo. Ele me dizia, no olhar eu entendia que ele estava bem agora, que ele estava aliviado agora, que ele estava perdoado agora. Que esse homem existia negócio de espiritismo anteriormente, né? Então a alma dele estava já mesmo um passo para o inferno. Irmãos, e Deus salvou, passou pouco tempo, uma semana, não foi duas, mais ou menos, ele partiu, né? Eu creio que ele partiu para o Senhor Jesus. Irmão, mas enquanto Deus salvou um homem que era espírita, né? Na visão eu vi que uns crentes sem doutrina não se salva. Tá vendo, irmãos? Então Deus mostrou essas igrejas sem doutrina, ela está já por baixo delas a fornalha do fogo do inferno. Então está falando língua, está cantando coreografia, mas está na vaidade pecaminosa, está no esmalte, no batom, está pintando no cabelo, usando calça, salto alto, televisão,
rede social, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo pode nessa igreja mundana. E Deus mostrou para mim que eu fiz uma pergunta em espírito, apenas no pensamento, que somente o Senhor Jesus sabe o pensamento, e Deus mostrou. Então é um alerta, à igreja brasileira, aos irmãos, aos ouvintes que ouvir, você deve compartilhar essa visão, esta alerta, que a Bíblia diz, toca a trombeta, perturba os moradores da terra. Em Ezequiel capítulo 3 está escrito, para alertar ao ímpio, para avisar ao justo, e até quando o justo desviar, avisá-lo para converter da sua iniquidade, para que viva, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer aí